Ele fundou 6 empresas e viu 3 delas quebrarem antes de acertar a mão. O Vinícius Galafrio é a prova viva da resiliência. Ele empreende desde os 20 anos de idade, gente, e ele transformou a Made in Web numa referência em inteligência artificial e dados. E eu acabei de arrancar dele lições reais de quem errou, aprendeu e hoje joga o jogo internacional. Vocês podem esperar com muita humildade que eu passe aqui para vocês um pouquinho de como foi a minha jornada, um pouco das lições aprendidas, para que vocês possam aí tirar algum insight na jornada de vocês, que se isso acontecer eu já vou ficar bem feliz. Vinícius Galafrio, fundador e CEO da Made in Web, empresa de tecnologia criada em 2000 e hoje referência em dados e inteligência artificial com 190 colaboradores. Empreendedor desde os 20 anos, liderou múltiplas reinvenções do negócio até posicioná-lo como parceiro estratégico de grandes empresas na transformação digital. Se você tem uma ideia brilhante, maravilhoso. Agora, meu amigo, se você não tem uma ideia brilhante, quebre a pedra. De um jeito ou de outro, você tem que sair do outro lado. Isso que é importante. Acho que a primeira coisa, para você poder se dedicar, você tem que amar o que você faz. Porque senão o tempo não passa. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez eu estou aqui com um empreendedor absolutamente incrível para trazer dicas práticas e reais para você implementar no seu próprio negócio. Turma, hoje eu tenho um prazer enorme de receber aqui no Pode Sonhar Podcast o Vinícius Galafrio, fundador e CEO da Made in Web, empresa de tecnologia criada em 2000 e hoje referência em dados e inteligência artificial com 190 colaboradores. Empreendedor desde os 20 anos, liderou múltiplas reinvenções do negócio até posicioná-lo como parceiro estratégico de grandes empresas na transformação digital. Vini, prazer enorme te receber aqui, meu caro. Vai ser massa demais esse papo nosso. Conta pra essa turminha o que a gente já trocou aqui de ideia no básico, o que eles podem esperar dessa conversa aqui nossa, cara. Pô, pessoal, vocês podem esperar com muita humildade que eu passe aqui para vocês um pouquinho de como foi a minha jornada, um pouco das lições aprendidas, para que vocês possam aí tirar algum insight na jornada de vocês, que se isso acontecer eu já vou ficar bem feliz. Massa, cara. É exatamente esse o nosso objetivo, eu tenho certeza que você vai, porque eu já aprendi aqui em pouco minuto de conversa, então essa galera vai demais também. Primeira coisa que você trouxe, Vini, que eu achei sensacional, aprenda a fazer com pouco dinheiro. Por que você acha que isso é importante para o empreendedor em geral? E como foi também? Conta como isso ressoa com a sua jornada, né? Perfeito. É porque tudo que você vai fazer com bastante dinheiro é muito mais fácil, né? Sim, de fato. Porque, inclusive, os erros, quando você erra, com dinheiro você conserta e faz de novo, não tem problema. Agora, quando você não tem recurso, quando você tem que aprender a fazer com pouco, é aí que a gente fica criativo. É. As coisas, elas obrigam você a se reinventar. Eu, por exemplo, comecei com 20 anos, como você comentou, e eu comprei um computador financiado em 24 meses e sentei numa mesa do meu primeiro cliente. Já era. Entendeu? E foi assim que eu comecei. Muito bom. Entendeu? Então, não tinha zero de estrutura. Porque no meu negócio, que é serviço, eu não preciso de um capital intensivo para começar. Perfeito. Né? E isso acontece em muitos negócios de digital e em serviços. Você não precisa de um grande capital. Muitas vezes você é a própria empresa no começo. Legal. Verdade, Então, isso é real. Eu estava vendendo a minha hora no final do dia ali, o meu trabalho. Então, eu não precisava de muito capital. E aí foi assim que eu comecei. Cara, isso é sensacional. Sabe por que eu valorizo demais essa dica, Vini? Ela ressoa comigo do ponto de vista pessoal também, que eu empreendo em Bootstrap também. A gente tem uma startup de inteligência artificial para jornais. Eu e o Miguel, que tava ali, sumiu agora. Boa. E aí, cara, fazer com pouco dinheiro te obriga a evoluir, a melhorar as suas próprias habilidades. O que você acha? Faz sentido isso? É isso mesmo? Faz todo sentido. E aí, numa jornada de empreendedor, você tem, principalmente no começo, que ser muitos papéis. Então você vai ser, às vezes, o que vai fazer o delivery, mas você vai ser o comercial, que é quem vai vender, e depois você vai ser o administrativo e financeiro, porque você vai ter que cobrar, vai ter que pagar as contas. Perfeito. E esse é muitas vezes o começo. Porque você vai conseguindo ter vários skills. É lógico que à medida que a empresa vai crescendo, você não vai dando conta de tudo, é normal que você vá delegando e contratando as pessoas para te ajudar, principalmente naquilo onde você não é tão bom. Perfeito. Acho que tem que maximizar ali, gastar energia aonde você é bom, porque se você gastar energia onde você é bom, provavelmente você vai ficar melhor ainda. Perfeito. Mas no começo, muitas vezes você tem pouco recurso, você tem que fazer de tudo. Tá certo.
E aí é tempo, é dedicação. Cara, e assim, ó, tempo, dedicação, tem alguma coisa que você acredita que é uma dica legal para esse cara que tá começando, por exemplo, com pouco dinheiro? Como que ele consegue errar menos, acertar mais ou ser mais veloz? O que que você acha? Ou é suor e puro? Tem alguma estratégia que você usou na sua jornada? Suor. Suor. Porque é o seguinte, se você... tudo se resume a isso. Ou seja, se você tem uma ideia brilhante, maravilhoso. Perfeito, Agora, meu amigo, se você não tem uma ideia brilhante, quebre a pedra. perfeito. Porque você, de um jeito ou de Quebra a outro, você pedra. tem que sair do outro lado. Perfeito. Isso que é importante. Então, eu, por exemplo, no começo, a minha formação é de programação, né? Eu sou técnico. Então, Perfeito. no começo eu não tinha, enfim, só podia perguntar pra internet, eu não tinha aqui pra quem perguntar. Aham. E eu fazia pequenos pedacinhos e às vezes quando eu errava eu não sabia corrigir. Então eu tinha que fazer backup do arquivo, Uhum. porque como eu não sabia corrigir, eu não sabia o que eu errei, então eu tinha que voltar lá do step anterior. Então eu ia fazendo, as ferramentas de desenvolvimento eram muito menos avançadas do que a gente tem hoje 20 anos depois, Que tá? interessante. Então, ou seja, eu gastava muito mais tempo, às vezes, para chegar no resultado final, mas eu chegava. Perfeito. Muito interessante, Então, cara. de um jeito ou de outro, assim, óbvio que à medida que você vai ganhando mais experiência, você vai mudando a forma, né? Ou seja, você gasta menos tempo braçal no seu tempo no dia a dia e fica mais no estratégico. Mas no começo, que seja quebrando pedra, não importa, você tem que sair do outro lado. Você sente que ter passado por todas as áreas da empresa, por exemplo, da Made in, por exemplo, cara, o quão importante isso foi para você chegar nesse momento? Você acha que dava para você ter contratado uma pessoa, delegado um negócio que você fez antes? Teve erros nesse processo assim de não delegação e assumir as coisas? Ou você sente que, cara, todo lugar que você sentou a cadeira e exerceu, como você bem falou, uma função diferente, já te entrega valor factual até hoje, assim, você acha? Eu acho que eu demorei para delegar muitas coisas Legal. e isso me impediu de crescer, Boa. Interessante. tá? Mas eu não me culpo por isso, porque eu acho que como eu comecei muito novo, a história, a minha história pessoal, se confunde com a própria história da empresa. Nossa, muito forte. Então você entra, e é natural você entrar numa zona de conforto, que todo mundo entra assim, quando as coisas estão indo bem, etc. Claro. Você entra numa zona de conforto, você está construindo a sua vida pessoal, o seu patrimônio, etc. E você acaba não focando, às vezes, Não tanto focando. em objetivos mais estratégicos de fazer a empresa crescer. Né? Perfeito. E isso, para mim, foi muito doído no oitavo para o nono ano, mais ou menos. Onde eu tinha um cliente que tinha uma grande concentração, 80% da minha receita era de um cliente, do mercado financeiro. Tinha 7, 8 contratos lá, praticamente estava todo dia lá, entendeu? Porque era basicamente toda a minha receita. Uhum. E da noite pro dia, por causa da crise do subprime, que bateu aqui no Brasil, ele virou e falou assim, olha, então, esses 6, 7 contratos que você tem, a partir de amanhã não existe mais. Eu vou manter esse aqui, que os bancos eram diferentes, os bancos sempre foram muito regulados, né? E hoje tem tecnologia que eles aceitam você conectar remotamente, mas na época, assim, Não você tinha. queria fazer alguma coisa para um banco, você tinha que levar seu notebook, sentar lá na rede, fazer de lá de dentro, Perfeito. de dentro da matriz dele. Ele falou, olha, o cara que conhece a tecnologia sem ser você tá no Rio, então vai ser muito mais caro trazer um cara do Rio do que trazer para você, esse pedacinho eu vou manter. O resto, a gente Já vai era. ter que encerrar. Caraca, muito pesado. Então, de 80, virou 3%. Ou seja, quase quebrei. Perfeito. E isso foi a minha primeira virada de chave ali. Talvez se eu tivesse delegado mais, crescido, etc., eu teria crescido de uma outra forma, não teria uma concentração tão grande. Mas eu entrei numa zona de conforto e tive que pagar um preço e tive que tomar uma decisão. Cara, isso é ouro para todo mundo que está escutando no começo da jornada e eu acho que isso que você falou, Vini, de confundir a empresa com a sua história é muito real, principalmente para quem vai empreender jovem. Seu exemplo é absolutamente perfeito, cara. Eu fiz Muito isso bom. por muitos anos. Muito interessante. Fiz isso por muitos anos. Muito interessante. Cara. Foi, sei lá, de 10 anos para cá que eu passei a ter mais governança e a começar a dividir as coisas. Mas por muito tempo, como muito pequeno empreendedor,
confunde as coisas. Cara, Assim, a minha vida pessoal, se eu queria trocar de carro, era assim, olha a conta da empresa, tem dinheiro lá, posso trocar de carro. Não tem dinheiro lá, não entendi, posso trocar de carro. entendi. Entendeu? Eu sei que você já fez isso também. Muito bom, cara. Muito interessante. Faz super sentido. E eu acho que tudo isso que você trouxe pra gente aqui ressoa com o segundo ponto que a gente analisou aqui, que foi a segunda dica que você trouxe pra mim, que é a importância de arregaçar a manga. Você acabou de falar que já participou de todas as áreas praticamente da empresa e para conseguir construir algo relevante, mesmo no início, imagino que você deve ter suado pra caramba, né? Conta pra gente por que você acha que é tão relevante esse momento da execução e o que significa isso essencialmente? O que é arregaçar a manga? É você se dedicar. Perfeito. Sim. Acho que a primeira coisa para você poder se dedicar, você tem que amar o que você faz. Legal. Porque senão o tempo não passa. Você vai falar, nossa, que bom que chegou o final de semana para encontrar com os meus amigos para ir lá tomar cerveja, porque eu não tava aguentando mais Esse pensamento não é de empreendedor, né? Concorda? Não é. Foda. Não é. Boa Sim, análise. muitas vezes eu abri mão na minha juventude ali de sair com os amigos ou de fazer alguma coisa porque eu tinha compromisso de entregar alguma coisa pro meu cliente. Eu falava, eu tenho que entregar. Não, eu tenho que programar isso aqui, porque eu Perfeito. prometi que eu tinha que entregar e esse final de semana eu vou ficar programando. E não é que é prazeroso, né? Mas é que, cara, você sabe que você precisa fazer. Você tem que juntar os dois. Primeiro que assim, se não for uma coisa que você gosta, você não vai fazer. Não Perfeito, adianta. perfeito. E se fizer, não vai fazer bem. Tem razão. Aí, segundo, que você tem que ter responsabilidade e resiliência. Se assumir um compromisso, ninguém é obrigado a prometer nada. Mas depois que você prometeu, você é obrigado a cumprir. Claro. Então, assim, se eu tinha um prazo para entregar, tem que entregar. Cumprido. Faça chuva, faça sol. Se eu não conseguir fazer isso durante a semana, vai ser o final de semana. Perfeito. Mas se a entrega é segunda-feira, é segunda-feira. Muito bom. Eu nunca liguei para um cliente e falei, não, eu vou atrasar a entrega. Bem Vou atrasar. interessante, cara. Essa foi uma... No mundo de desenvolvimento no é muito comum, né? Falar essa história Eu vou te falar que atrasar. doeu isso. Porque assim, eu por muitos anos, eu revisava o código. Aí eu já tava, né, nessa época ali que eu te falei que a gente quase quebrou. Já tinha alguns colaboradores, né? Então, mas era muito ainda. Eu revisava esses códigos. Só que revisava que hora? De madrugada, né? Entendeu? Então, ou seja, você deixa muitas vezes de estar com a sua família para estar revisando, às vezes, aquilo porque eu achava que só seria bom se eu colocasse a mão. Perfeito. Entendeu? Ter essa mudança de mindset, de falar assim, olha, cara, se eu tenho lá um cara fazendo, ele tem que ser melhor que eu nisso, e eu vou, se estiver funcionando, eu não vou olhar o código, no meu caso é programação, né? Não vou olhar o código, porque não importa a lógica que ele usou, se estiver funcionando, tá tudo certo, doeu, foi difícil. Muito interessante. Mas me ajudou muito a ter mais qualidade de vida, Claro. a crescer. Entendeu? É Então, uma transição de mentalidade. É uma né, que você transição. precisa fazer. Não foi gostosinho, não. Cara, muito interessante, cara. E eu acho que assim, ó, essa função, essa responsabilidade de arregaçar as mangas e de realmente começar a executar as coisas, ela é algo que, cara, todas as pessoas que são empreendedores e já construíram alguma coisa entendem o quão dolorido ela é e o quão importante ela é da mesma forma. Eu vou dar um outro exemplo sem ser de tecnologia. Nada. Por exemplo, se eu vou abrir uma loja, pô, é muito fácil eu abrir essa loja e falar, bom, a loja vai ficar aberta 12 horas, eu vou contratar 3 pessoas aqui por causa dos turnos e etc. E aí eu vou lá, chego às 10, saio às 2, Pois é. dou uma risada, tomo um café. Cara, desculpa, mas Vai virar, eu não vi loja virando com esse tipo de cabeça, não. Loja que vira é que o dono tá lá, é o primeiro a chegar, é o último a sair. Quando ele pode, ele tá cobrindo todo. É óbvio que uma hora ele não vai conseguir dar conta sozinho, ele vai ter que contratar alguém pra ajudar ele lá. Perfeito. Mas assim, é o cara que coloca a manga, que ele tá lá, que ele tá dando a cara a tapa, que ele acredita no sonho dele. Perfeito. É isso que eu quero dizer com arregaçar a manga. É muito fácil você Sensacional. fazer delegando tudo pra todo mundo. É isso. E isso é outro valor que existe também de você aprender a fazer com pouco dinheiro, né? Já escutei muita história de gente comentando que já quebrou startup, por exemplo, porque recebeu fundo e delegou coisas que não estava pronto para delegar, por exemplo, e aí, cara, se ferrou. Então, os dois ressoam muito juntos, né? Bem legal. E uma outra coisa que acontece bastante é que assim, tem um pessoal, principalmente na internet, que fica naquela de, não, tá bom, eu vou aprender aqui pra mim ter tempo, vou trabalhar 3 dias na semana, Perfeito. vou trabalhar 4 horas por dia porque eu vou ter 30 negócios. Gente, depois que, assim, o primeiro é mais difícil, tá? Depois que você... É igual o primeiro milhão. Legal. 5 milhões, 10 milhões, depois começa a ficar mais fácil. Perfeito. Mas assim, o começo é muito mais difícil. O começo tem que arregaçar a manga. Legal. Não tem milagre. Faz parte, né, do Faz processo. parte. Depois você já vai ter um
a roda já vai estar girando de tal forma que mesmo que você não esteja ali no detalhe, você já tem muita gente para fazer a roda girar. Mas no começo, é Arregaça arregaçar a a manga, manga. cara. Perfeito, cara. Sensacional. Ponto 3 que nós comentamos, Vini, que foi muito interessante também, e eu adorei esse termo. Ele é um termo que a gente costuma conversar, mas a gente raramente traz ele para a conversa empreendedora, que é coragem. Tenha coragem. O que você acha? Isso tem uma história muito boa sua, né? Algumas histórias boas suas de coragem e como isso está relacionado à sua vida empreendedora, cara. Ó, eu vou citar duas pivotagens que eu fiz na Made. Quando aconteceu, Pivotagem, que já é um negócio que tem que ter coragem para fazer. que já aconteceu, assim, quando esse cliente que eu comentei que era 80% da receita, de 80 virou 3, cara, eu podia fazer duas coisas. Eu podia sentar, chorar ali, falar, agora eu vou procurar o mercado, vou procurar um emprego, enfim, porque quebrei. Já era. Eu não fiz isso. Eu aluguei uma outra sala maior e falei, eu vou crescer e agora eu vou vender e vou vender para outros clientes, eu não vou mais passar por isso. E eu vou arrumar outros clientes, eu vou crescer. Aprendeu com erro. E investir. Ou seja, eu Investiu. podia ter, nas minhas contas pessoais eu segurei, falei, olha, vou ter que segurar um pouco meu nível de vida aqui, porque eu não sei quanto tempo vai passar esse inverno, Perfeito. entendeu? Mas do ponto de vista de negócio, eu falei, agora eu vou crescer, eu vou parar de ser isso aqui, eu empresa, e eu vou prospectar, eu vou trazer mais clientes, eu vou fechar mais projetos, para que eu não passe por isso de novo, de ter uma concentração tão grande em cima de um único cliente. E em 2021 para 22 agora, quando eu pivotei a Made para ser um provedor de tecnologia, eu tive que tomar duas decisões bem difíceis. Uma foi demitir meu maior cliente que tinha metade da minha receita. Eu perdi 50% da receita com essa decisão. Porque você ia pivotar e o Porque eu ia cliente já pivotar e não fazia no... mais sentido. Então eu ia ter que demitir esse cliente e parar de fazer o que eu estava fazendo com ele. Pesado. E isso era 50% da receita. E eu ia precisar de caixa. Eu poderia ter ido no mercado, vendido uma parte da empresa para algum fundo, pegado esse dinheiro e usado esse dinheiro de terceiro, porque aí o risco seria menor. Com certeza. Eu peguei uma casa, financei o dinheiro dessa casa e usei na empresa. E tô com esse financiamento ainda até hoje. Caraca. Entendeu? Porque isso é recente de 2022, Perfeito. faz 3 anos, 4 anos. Ousadia intensa. Mas eu tinha certeza que se as coisas acontecessem como tá acontecendo, Como tá acontecendo. o valor dessa participação que eu iria perder ali, vendendo aquilo pro mercado naquele momento, é muito maior. Enfim, eu espero que dê para comprar 10, 20 casas daquela. Com certeza vai dar. Isso é a minha aposta, mas é coragem, ou seja, você tem que acreditar naquilo que você faz para você poder ter esse tipo de decisão. Muito bom. A quarta dica que a gente anotou aqui, ela fala muito sobre isso e que é um negócio que eu até comentei com você aqui quando a gente estava trocando ideia, que toda vez que eu vejo um empreendedor falando, eu fico tipo, caraca, tem que ter coragem mesmo, tem que ter obsessão pelo objetivo, que é não tenha plano B. Isso eu achei muito forte. Tem muita gente que traz, né, a concepção da importância de você colocar ovos diferentes em cestas diferentes, mas você trouxe algo que ressoa muito com a sua jornada, escutando sobre ela, que é, cara, plano A. Plano A é plano A. E é isso. É isso. Veja essa decisão que eu Pois é. tomei. Eu fiz um financiamento na pessoa física para trazer o dinheiro dentro, para deixar o dinheiro dentro da empresa, ou seja, fica dentro da empresa esse dinheiro para a gente usar para fazer o crescimento e eu fazer aquilo que eu acredito. Perfeito. Mantenho as minhas cotas e a tomada de decisão, né, para um valuation futuro que eu espero que valha muito mais. Uhum. E a partir daí, você não tem mais plano B. O plano B é fazer o A funcionar. Perfeito. Porque você não tem alternativa. Né? Ou seja, ou isso dá certo ou dá certo. E aí, quando você precisa fazer que dá certo, não tem corpo mole, cara. Você vai fazer acontecer. Muito interessante. Desde quando, Vini, você tinha a convicção de que você, cara, não ia ter mais nenhum tipo de plano B na sua vida? Foi no momento que você abriu a empresa? Não, ou foi nessa. Quando eu abri a empresa, eu era muito novo. Entendi. Foi nessa virada agora que eu decidi que, assim, eu coloquei... Eu tinha que tomar uma decisão de onde eu queria levar a Made, para onde eu ia levar. Perfeito. Eu poderia ser uma pequena boutique de tecnologia. Perfeito. E não tem nada de errado com isso, tá? Dá para ver muito bem, eu construí todo o meu patrimônio com isso. dessa forma. Legal. Tá? Ou eu poderia
decidi por criar um legado, criar uma empresa que fosse muito maior que o Vinícius e que eu deixasse isso para frente para outras gerações, não necessariamente da minha família, por questões pessoais, eu gosto de empresas profissionais, não de empresas familiares, mas Perfeito. aí também não tem nada de errado com empresa familiar, é uma decisão minha, né? Mas eu tinha que tomar uma decisão, se eu gostaria de fazer a empresa crescer ou se eu gostaria de se tornar ali um birô, uma boutique e viver bem e falar, tá bom, eu tenho os meus 5 clientes aqui que me interessam, esses caras pagam minhas contas, eu consigo viver bem, passo tantos dias fora, faço viagens e etc. Que Perfeito. também não tá errado, dá pra viver muito bem, não precisa, ninguém precisa querer crescer pra ganhar dinheiro, Perfeito. entendeu? Dá pra viver bem fazendo, se você for bom naquilo que você faz, você vai ganhar dinheiro. Perfeito. Mas você escolheu de Mas eu fato. escolhi. Aí eu falei, eu quero transformar a Made num legado, eu quero criar uma empresa maior do que o Vinícius. Legal. E você acha que tomar essa decisão no começo da construção da sua empresa, são duas perguntas em uma, é possível, e é bom assim? Você acha que, qual que é a sua análise para o cara que está iniciando mesmo o projeto? Olha, eu acho que é muito difícil Difícil, né? você fazer alguma coisa relevante se dividindo. Então, ou seja, hoje o mundo é Muito bom. tão cheio de oportunidades que é muito comum você pegar pessoas muito jovens que falam, não, eu tô tocando 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Cara, depois no final do dia nada dá certo. Porque qualquer coisa que você vai fazer vai gastar sua energia. É, Então, uma coisa que eu aprendi que me ajudou muito a fazer a Made crescer foi a falar não. perfeito. E concentra. Quando eu Ótima falo não ter habilidade. plano B, é porque assim, todo dia você é assediado, e não sou só eu, todo mundo é assediado por N oportunidades. Perfeito. Entendeu? Então, e se você vai falar sim para toda oportunidade, você vai gastar, a sua energia vai ser dispersa, Dissipada. dissipar em um monte de ações, e talvez você não foque em uma que vá realmente te dar resultado. Então, quando eu falo não ter plano B, é no sentido de se dedicar de corpo e alma naquilo que você está se propondo a fazer. Sensacional, cara. Sabe uma coisa que você usou esse termo e eu acho ele muito forte, legado. Às vezes quando a gente coloca o legado na nossa frente, se a gente consegue construí-lo de alguma forma, pô, você sabe, né, que as decisões que eu vou ter que falar não são as que não estão me aproximando Não daqui. estou me E aproximando. as que eu vou falar sim, e eu vou colocar toda a minha coragem, toda a minha energia, são as que estão indo para esse rumo, né? Isso é Exato. muito legal, cara, muito interessante. O quinto ponto, Vini, que você trouxe para a gente matar aqui esse rap de ideias brilhantes foi busca e conhecimento. Parece um ponto óbvio, mas eu quero muito saber qual é a sua visão da importância disso e como você faz isso hoje. Olha, eu busquei muito conhecimento fazendo cursos e participando de vários imersões para poder ir trocando informações com os demais. Chegou um ponto, obviamente, mais recente agora, um pouco mais estruturado, que aí você consegue contratar consultoria de governança, gente mais especializada, mais experiente. Hoje na Made tem um conselho, então os conselheiros têm mais experiência, conseguem te ajudar no rumo, quando você tem dúvida, para você poder conversar. Gente que Perfeito, conhece ali do seu negócio e que tá no mesmo barco, né? Ou seja, está arrumando no mesmo objetivo. Mas perfeito. para quem está começando, todo o conhecimento, e nunca ninguém vai tirar o conhecimento. Qualquer coisa material que você tenha, você pode perder, pode ser roubado, alguém pode levar. Agora, Total. o conhecimento ele é seu e Ele se ninguém vai mantém, roubar. Você né? vai levar ele pro resto da sua vida. Isso é muito foda. E eu tenho certeza absoluta que eu só tenho o que eu conquistei hoje por conta quando eu era muito novo lá, as noites que eu fiquei sem dormir, me dedicando ao trabalho, muitas vezes sem receber hora extra por isso, Uhum. antes de eu ter a empresa, mas o conhecimento que eu adquiri naquelas horas foi o que me permitiu construir depois a Made. Tenho certeza, cara. Pergunta que eu acho que é muito importante. Eu tenho uma dificuldade pessoal nesse aspecto da busca de conhecimento. Às vezes eu me sinto tão atingido por inúmeras fontes de conhecimento, por muito texto, por muito conteúdo. Hoje tem muito conteúdo, né? Eh, e aí eu acho que eu me sinto meio overwhelmed, meio cheio de coisa e às vezes eu até meio me paraliso, sabe, nessa busca, assim. Qual curso que eu faço? Tem tanta opção que acaba que eu, cara, fico tipo, será que eu vou fazer alguma coisa? Não vou? O que que você acha? Como você construiu algum método ou algum tipo de hábito para você fazer esse consumo de conhecimento de uma forma intencional? O que que você daria de dica para essa galera que recebe esse tanto de coisa? Como eu faço? Eu posso.
Às vezes eu estou num evento, às vezes eu estou num curso, e eu não sei se para todo mundo isso é natural, mas para mim é meio não foi um método que eu posso dizer que eu inventei, mas é como eu percebo que eu reajo a esses estímulos. Todo o tempo que eu estou ali absorvendo aquele conhecimento, eu estou pensando em como eu aplico aquilo no meu negócio. Perfeito. Então, as minhas anotações, as minhas notas me ajudam a fazer novamente aquele trilho da onde eu quero ir, né, para onde eu estou arrumando. Essas informações, elas fazem sentido quando eu consigo tirar dali um insight para mim conseguir seguir Aplicável. aplicável. Perfeito. Transformar aquilo num insight acionável. Perfeito, Entendeu? perfeito. Então, isso é o que faz com que aquela informação se torne útil. Muito bom. Tá? Então, às vezes eu estou num evento, estou gastando uma manhã num evento, mas ali, enquanto alguém está falando, eu estou tentando ver como que eu aplico aquilo no meu dia a dia, no meu negócio. Muito bom, muito interessante. Sabe uma mentalidade que eu acho que acabou funcionando, foi o que mais eu consegui evoluir nesse aspecto, é exatamente isso, Vini. Ficar me fazendo constantemente o questionamento. Se eu vou ler isso aqui, pra quê? Sabe? É agora? Isso é aplicável pra mim? Ou eu tô lendo um negócio, sei lá, de growth e eu tô no primeiro mês da minha startup, que eu tô tentando fazer validação de produto ainda. Será que é o momento de eu ler? Sei lá, guarda, né? Guarda, bota no seu bloco de notas lá e segue o jogo, Vini. Cara, mas sensacional, muito interessante. Que me conta uma coisa, essa busca de conhecimento que você incentiva, você mencionou para mim que na sua história você já fez a busca de conhecimento de formas, né, com pessoas, inclusive, que, cara, são criticadas às vezes no mercado e tudo mais, né, tipo coach e etc. O que você acha? Tem um jeito, tem gente que não dá para consumir o conhecimento ou todo mundo tem alguma coisa a agregar? Como é que é a sua análise da fonte, sabe? Todo mundo pode agregar. Legal. Todo mundo. Assim, porque no final do dia, o coach, o business coach, ele não vai fazer para você. Ele vai te dar ferramentas, vai te dar insights. Você pode tirar muito resultado daquilo ou zero resultado Zero. daquilo. Depende do quanto você se entrega daquilo de corpo e alma e tá imerso no seu negócio. Perfeito. Entendeu? Se você ficar esperando que caia do céu, você vai fazer, o cara vai te falar um monte de coisa, você não vai fazer, não vai aplicar no dia a dia e não vai dar certo. Muitas vezes, se você faz só um pouquinho das ferramentas do que esse pessoal traz, porque normalmente tem algum fundamento por trás, já começa a trazer resultado. Perfeito, cara. Entendeu? Então, no final do dia, é você que faz o resultado. E você vai validando na prática mesmo, né? Putz, não tá dando certo, não tá dando certo, para então de consumir, talvez, né? Mas, cara, se tiver, segue o jogo. Segue o jogo. Perfeito. Tem que te fazer bem. Muito bom, cara. Posso pedir para você tentar dar uma lida e uma resumida pra galera, pra gente finalizar aqui meu garrancho? Será que você vai conseguir ler minha letrinha? Se você quiser, fica à vontade para sua câmera, só para resumir para eles no nosso episódio. Vamos lá, para resumir aqui. Aprenda a fazer com pouco dinheiro, arregace as mangas e realmente se dedique ao seu negócio. Tenha coragem para tomar a decisão e pivotar ou mudar ou ter as atitudes que precisam ter ao longo do negócio para você fazer o seu negócio crescer. Não tenha plano B, ou seja, tenha uma dedicação integral, ninguém faz nada no tempo que sobra com N coisas. Aprenda a falar não, concentre a sua energia naquilo que você está se propondo a fazer. É melhor fazer uma coisa bem feita do que 3 mais ou menos. Excelente. Entendeu? E busque conhecimento e pessoas que podem te agregar, porque a gente não faz nada sozinho. Então, sempre agrega, e todo mundo tem a agregar, todo mundo tem a aprender um com o outro. Não importa o nível de conhecimento, você sempre vai aprender com o outro. Muito bom, cara, sensacional. Batam palmas aí da casa de vocês, do sofá, da cama, não sei onde vocês estão assistindo. Vini, foi um prazer gigante, Obrigado, cara. Você pode, se quiser, passar a rede suas, formas de contato que o pessoal pode entrar para conhecer a Made. Claro, claro. Bom, o meu LinkedIn é Vegalafrio, então é como meu sobrenome, com 2 L's. Vai estar aqui embaixo também na descrição. Boa, obrigado. E o da Made in Web, tanto o site quanto as redes sociais, é o próprio nome, Made in Web mesmo. Perfeito. E aí a gente está em todas as redes sociais ali, é bem facinho de achar. Massa, meu tá querido. Bom? Obrigado, viu? Obrigado Valeu demais. Gente, espero que vocês tenham curtido esse episódio. Pra vocês verem, né?
Toda semana eu estou aqui junto com o Pode Sonhar, junto com o Poder 360, trazendo para vocês empreendedores de qualidade excelente e aspectos práticos de como você pode implementar as dicas do que o Vini já viveu na prática, na realidade do seu negócio. Então, tamo junto. Semana que vem espero estar aí junto de você mais uma vez. Abraço.